Não, mas o que foi dito é muito importante. Ela falou, é meio barraqueira. Eu falei, sim, ponto não é esse. Muita coisa para falar, muita tensão no ar. Acho que nem em final do Mengão eu fico perto desse nível de apreensão, né? E isso, eu já vou começar por aí, tá? Isso, para mim, que sou um liberal clássico com um viés conservador, já é um sinal do agigantamento do Estado de forma totalmente indevida. O sonho dos liberais clássicos era que a eleição para escolher o comandante do governo federal não fosse algo que parasse o mundo, porque não deveria ser tão relevante assim. Mas isso mostra a concentração de poder na esfera do executivo e por que isso passou, então, a ser tão relevante. E, de fato, é. Hoje, o que está em disputa são dois modelos diametralmente opostos de Estado. Duas visões de mundo muito distintas. Soros de um lado, Elon Musk do outro. Kamala Harris e o establishment democrata, Trump e o povo de classe média trabalhadora. Eu escrevi sobre isso na minha coluna da Gazeta do Povo hoje. Recomendo que todo mundo assine o melhor jornal do país. E o resumo é exatamente esse. Eu vi o meu amigo Roberto Mota falar a mesma coisa, né? Elon Musk versus George Soros. E é curioso, né? Que a esquerda é socialista, quer resultados iguais, é contra o acúmulo excessivo de capital, mas tem como seu grande sponsor, aquele que mais assina cheques e influencia nos bastidores do Partido Democrata, né? Um bilionário especulador. Agora, o Elon Musk, que é um empreendedor que fez foguete dar ré, fazer baliza e economizar bilhões e bilhões na indústria aeroespacial, que vende o carro elétrico mais desejado do mundo, esse virou vilão. Né? Então, vamos falar de tudo isso, mas antes vamos começar com guerra cultural, porque é o que dá o tom da guerra política, é o que está por trás, muitas vezes. E veja só que coisa. Polícia Federal, que quando não está indo intimidar patriotas a mando do Alexandre de Moraes, faz um trabalho razoável. PF conclui que Colômbia mandou matar Dom e Bruno na Amazônia. Vocês lembram desse caso? Acho que muita gente já esqueceu, né? Investigação realizada pela Polícia Federal confirmou que os dois foram mortos devido a atividades fiscalizatórias na região. Ou seja, nada que ver com Jair Bolsonaro. Óbvio. Mas vocês devem lembrar o que disseram as celebridades, os artistas, a imprensa na ocasião. Tentaram imputar esse assassinato no Jair Bolsonaro. É um nível de desonestidade dessa turma e, de certa forma, é isso que está em jogo nos Estados Unidos também. Né? As celebridades arrogantes que aparecem para cantar musiquinha quando a Amazônia está em chamas e as girafas estão morrendo, se der para culpar o Bolsonaro pela morte das girafas na Amazônia, e desaparecem logo depois, quando tem recorde de queimada, mas o governo é de esquerda. Outra notícia, né, também não muito surpreendente, mas foi confirmado, então, que o boxeador argelino Imani Khelif, que ganhou o ouro nas Olimpíadas Femininas, é, pasmem, homem. Homem. O relatório clínico revela que uma ressonância magnética determinou que ele não tinha útero. O que é uma mulher? Perguntaria Matt Walsh. Mas sim testículos internos e um micropênis. Ora, não posso perder a piada. Talvez ele seja japonês, mas homem ele é. Homem ele é. Isso, uma vez mais, era evidente para todo mundo com um mínimo de bom senso, mas aquela turminha toda de artistas e jornalistas militantes ficaram dizendo que era preconceito condenar um homem que espancou mulheres e levou o ouro feminino. Né? O mundo anda um tanto enlouquecido e de certa forma, entre outras pautas, é isso que está sendo decidido hoje também. Se nós queremos a continuação de um mundo maluco, woke,
que acha que homem pode bater em mulher se achar que é mulher, ou se a gente quer o resgate do bom senso contra a agenda woke. Eu canso de falar aqui para vocês, isso talvez seja o grande resumo da guerra cultural, né? As agendas das minorias e do meio ambiente não tem nada a ver com minorias e meio ambiente, tem a ver com o esquerdismo. E olha aqui que ótimo exemplo. Jojo Todinho é desligada do quadro de musas da mocidade no Rio. Por quê? Porque ela anda soltando o verbo contra a esquerda. Teve um vídeo que até eu divulguei ontem. Eu confesso que eu não sabia que era a Jojo Todinho, porque estava bem diferente dessa foto, cabelo muito curtinho, meio alourado. Mas o que foi dito me agradou muito e eu compartilhei. Minha filha até mandou mensagem depois: pai, você está compartilhando o Jojo Todinho? Eu falei: ah, é ela? É? Não, mas o que foi dito é muito importante. Ela falou: é meio barraqueira. Eu falei: sim, ponto não é esse. Eu nunca fui fã de Jojo Todinho, mal sei quem é, mas se eu era um tanto indiferente antes, eu continuo indiferente agora em relação ao lado, digamos assim, artístico dela, mas o que ela disse faz todo sentido. Ela está sendo cancelada porque ela tirou uma foto com a Michelle Bolsonaro, porque ela é de direita. E ela faz um ponto muito bom, né? Quer dizer, o negro é livre ou não é livre? Vocês querem a volta da plantation, da escravidão velada? Elites brancas formadas por Bernie Sanders, Joe Biden, Nancy Pelosi, Jack Schumer, querem dizer como os negros vão votar? Então, esse era o ponto dela. E é um ponto muito legítimo, né? O negro não tem que ser um cachorro de estimação de elite branca esquerdista. E é isso exatamente que essa turma quer. Movimento feminista. O movimento feminista não está saindo em defesa de uma mulher para lá de corajosa, até quase suicida, no Irã. Por quê? Porque é fácil, né? Esfregar as tetas na cara de padre velho no Ocidente não tem muito risco, né? Agora, e lá no Irã desfilar seminua, isso é um convite para o apedrejamento, né? Então, lá sim existe uma razão para um movimento feminista mais ativista, digamos assim, em defesa dos direitos iguais entre homens e mulheres. Porque não é nada disso que existe no Ocidente hoje. Direitos iguais no Ocidente já existem há muito tempo. Aliás, o Andrew Klavan, do Daily Wire, até brincou, né, e piadas são proibidas hoje em dia no mundo woke, por que foram deixar as mulheres votar? Né? A grande coalizão do Partido Democrata hoje são marginais, infelizmente negros, porque não tanto quanto no Obama, que foi mais de 90%, mas ainda mais de 70% vota no Partido Democrata, porque não entendeu que os democratas exploram a cartada racial, né? Elite jovem universitária, que sofre lavagem cerebral, né, dos marxistas nos campi universitários, e mulheres que têm 6 gatos e são solteironas, acreditaram no feminismo, odeiam o casamento, odeiam os homens, e estão infelizes, amargurados e por aí vai. É uma figura de linguagem, mas a Kamala Harris tem mais de 10 pontos percentuais a favor dela quando se divide por gênero. E o Trump tem mais de 5 pontos a favor em termos de homens. Então, existe sim um gap de gênero muito forte hoje em dia no país. Por falar em educação, né? Olha o tipo de questão que cai no Enem. Além da questão da cultura africana, gente, cuidado. O objetivo ali é passar no vestibular, né? No antigo vestibular. Então não pode escrever verdade. Não pode falar da guerra tribal na África, do machismo, de como as mulheres eram tratadas, das religiões supersticiosas. Se falar essas verdades, não vai passar. Tem que mentir, tem que inventar o pan-africanismo, falar que era tudo maravilhoso, que antes da chegada do homem branco malvado, todos viviam em paz e harmonia, não existia guerras tribais assassinas, e por aí vai. Mas
Olha a questão do Enem enaltecendo o Black Lives Matter, enaltecendo um movimento marxista picareta. A fundadora comprou casa de 6 milhões de dólares na Califórnia. É um movimento picareta, marxista, radical, financiado pelo Soros, olha aí, o vilão, e está na prova do Enem. Você sabe quem é o patrono da educação brasileira? Veja só esse curto vídeo resumindo. Você sabe quem é o patrono da educação brasileira? Pois bem, em 1968, ele defendia a revolução armada e violenta para implantar uma ditadura e continuou pensando isso até o final da sua vida, quase 30 anos depois. Ele era adepto da teoria marxista e a sua aplicação na educação, implantando a luta de classes no ambiente escolar, o que ficou conhecido como pedagogia da libertação. Foi isso que originou a educação com doutrinação marxista nas nossas escolas e universidades. Como não podia ser diferente, ele era um grande admirador de Mao Tse-tung e da sua cruel revolução cultural. Ele adorava Che Guevara, um dos assassinos mais brutais da história recente. A sua obra, Pedagogia do Oprimido, é na realidade um livro de autoajuda marxista. Os seus escritos não são sobre educação, sobre ensinar ou transmitir conhecimentos. A sua única preocupação é criar os meios para uma revolução marxista. Você não consegue achar a palavra família nas suas obras. Já foi provado que ele era um plagiador. Ele copiou o método de alfabetização de adultos criado por Frank Laubach em 1915, mas que aqui no Brasil passou a ser chamado de Método Paulo Freire. Ele mesmo afirmava que era um professor contra a ordem capitalista vigente. Esse patrono da educação brasileira se chama Paulo Freire, que na verdade foi o coveiro da educação brasileira. Assim, com um livro sobre opressão, luta de classes e destruição do capitalismo, pode ser visto como um tratado sobre educação e pedagogia. O que esse patrono da educação fez foi ensinar os alunos a terem aversão ao trabalho, ao empreendedorismo, às instituições e aos que entendem por livre mercado. São indivíduos que não ajudam o país a produzir, competir ou avançar. Eu até entendo Paulo Freire ser o patrono da nossa educação. Afinal, ninguém melhor do que Paulo Freire para representar o espírito da educação marxista que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do mundo e reduziu para quase nada o número de citações de trabalhos acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. O patrono da nossa educação não é um educador. Paulo Freire é sim um teórico comunista e ideológico. Foi, na verdade, um educador que jamais educou uma criança. Perfeito esse resumo, perfeito. O som estava com eco porque estava saindo do computador. Agora sim, para que eu paguei tão caro por esse Shure, né, MV7? Então, deve ter melhorado agora o áudio. O Paulo Freire é idolatrado pela esquerda radical americana. Tem livros e livros elogiando ele. Tem livros também criticando agora, finalmente. Porque é exatamente isso que querem levar e estão levando há décadas para as salas de aula aqui nos Estados Unidos. A luta de classes marxista. A visão de opressores e oprimidos jogando uns contra os outros, destruindo a capacidade de ensino objetivo. Até a matemática passa a ser um instrumento da supremacia branca, blá, blá, blá. Então, é contra isso que estamos lutando também, e por isso é tão importante o Trump vencer. Ainda na guerra cultural, para terminar, né? Olha só, em guerra com a milícia, tráfico obriga donos de imóveis na Muzema a irem ao alemão provar a posse. Não tem, tu perdeu. Isso é o Estado paralelo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que é mais ou menos um alerta para o Brasil. Eu sou você amanhã, se o Brasil continuar nas garras do PT, do Dirceu, do Lula, indo em direção ao narco-estado. É o Rio de Janeiro que vai ser espalhado pelo país todo. Tá aí, né? O que acontece é mais ou menos o que o Elon Musk está alertando aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão virar uma grande Califórnia no que há de pior no estado, porque o estado é um estado muito rico ainda, tem a indústria de cinema, tem fazenda, tem recursos naturais, tem a indústria de tecnologia,
mas o Estado está cada vez mais se deteriorando, com criminalidade, com classe média espremida, com violência, por causa da gestão esquerdista. E olha só, apontado como o maior ladrão de carros do Rio, criminoso morto em tiroteio na linha vermelha, tinha 180 anotações criminais. Meus amigos, como é que a polícia consegue fazer o trabalho? É enxugar gelo. 180 passagens pela polícia. E o cara estava lá. Então, de novo, é o fracasso de um modelo, de uma visão de mundo, onde a turma se acha esperta demais, malandra demais, e no fundo, não passam de um bando de otários. Eu fugi do Rio de Janeiro há 10 anos. Eu fugi da Dilma, eu fugi do Brasil, mas acima de tudo, eu fugi do Rio de Janeiro. Então, não deixe o Brasil ficar como o Rio. Não vote em esquerda. Não enalteça o PSOL, o Leblon, a elite culpada, a esquerda caviar. E nos Estados Unidos é a mesma batalha. Muitos imigrantes. Ué, mas o Trump não é um malvadão contra imigrantes, Guga? Oi, Guga. Não é isso que o Guga diz? Como pode um imigrante votar? Né? A turma toda fala que o Trump é anti-imigração. Não. O Trump é contra a imigração ilegal. E aqui na Flórida tem muito imigrante legal. Eu, por exemplo, que vim de forma legal, apliquei, depois consegui meu green card, hoje sou cidadão, votei no Trump. Aqui tem muito católico latino-americano que não quer ver aborto legalizado em qualquer mês da gestação. Aliás, essa foi a grande bandeira da campanha democrata. Aborto, drogas, imigração liberada. Que maravilha de país eles vão criar, né? Eles estão destruindo os pilares da América. E muitos sabem o que estão fazendo, outros são alienados, idiotas úteis. Essas celebridades de Hollywood que não estão nem aí, porque não pagam o preço, a consequência das suas ideias. Como alertava Thomas Sowell, isso é um perigo. A Megyn Kelly fez um discurso brilhante ontem no comício do Trump, persuasivo para burro, nessa linha. A turminha do andar de cima prega essas ideias, a ideologia woke, o welfare state, o socialismo, o aborto discriminado, as drogas, e não são eles que pagam o preço. Eles querem transformar os Estados Unidos numa espécie de Brasil. E nós estamos aqui, junto com a Nayara, que foi atendida pelo Trump no McDonald's, para dizer, por favor, presidente, não deixe que isso aconteça. Nós fugimos da América Latina por um motivo. Por que não tem um monte de americano tentando ir para Colômbia, para México, para Guatemala, para o Brasil, para Venezuela, Cuba nem pensar, mas na contramão tem um monte de gente tentando fazer esse caminho, porque a tendência, o fluxo imigratório é sempre do país mais esquerdista para o país mais capitalista. Então nós estamos aqui para defender império da lei, democracia representativa, república, na verdade, república. República não combina com instrumentalizar o Estado para perseguir o oponente, como a esquerda está fazendo aqui também. Antes, né, o nível de escárnio no Brasil chegou a tanto que traficantes preferem rotas no Brasil porque, abre aspas, nossos portos e aeroportos são melhores, fecha aspas, diz ministro dos Transportes do Lula. Meus amigos, os traficantes amam a belíssima infraestrutura que o Brasil tem. Por isso que eles escolhem o Brasil. E eu pensando que é porque tem impunidade, porque eles podem fazer o que der na telha que nada acontece, porque eles têm até mesmo um governo federal um tanto simpático aos marginais. Não é mesmo?